Oi, começando mais um programa em parceria com o site Depois dos 15. E se você tá me vendo aqui no site da Bru, clica aqui e se inscreve no meu canal no CBM. E se você tá me vendo aqui no CBM, clica aqui e se inscreve no canal da Bru no Depois dos 15. E hoje, pra finalizar o mês do aniversário do Paulo, eu vou fazer um dos bolos preferidos dele, com creme de Nutella, que é uma das coisas que ele mais gosta, depois de mim, né, amor? Claro. Óbvio, sempre depois de você. Então vamos fazer um mini naked cake de chocolate com creme de Nutella. Antes de tudo, eu quero avisar pra vocês que várias coisinhas que estão aqui nessa mesa e aqui na prateleira, vocês podem clicar, que tem lá no site pra vender. Eu fiz uma nova parceria com outras lojas e vocês vão ver vários produtos bem legais que vocês sempre me perguntam onde que vem. Pra começar esse bolo, eu vou untar e jogar cacau em pó por toda a minha forminha aqui. Essas são aquelas de 13 centímetros, igual aquele mini naked cake que a gente já fez. Eu vou usar as 3. Se você quiser ver o vídeo do mini naked cake, clica aqui e vai lá dar uma olhada. E se você quiser ver aquele outro vídeo de naked cake de chocolate que eu já fiz, você clica aqui e vai lá dar uma olhada também. Essa receita você pode dobrar o volume dela sem problema nenhum e fazer numa forma maior de 21 centímetros. Mas Dani, pode triplicar também? Pode triplicar também. Pode quadruplicar, amor? Pode quadruplicar. Pode essa duplicar? Pode fazer o que você quiser, até ele desmoronar e não aguentar de tanto peso. Para esse bolo eu vou começar fazendo 75 ml de café expresso. Se você não tiver uma máquina de café expresso na sua casa, não tem problema, você pode fazer um café coado bem forte, com pouca água, e usar esses 75 ml da mesma forma. Esse café vai realçar o sabor do nosso bolo e deixar ele ainda mais gostoso, porque sempre que você coloca um pouco de café no chocolate, o chocolate na verdade fica com mais gosto de chocolate. É bem curioso isso, mas é verdade. Junto com o meu café eu vou acrescentar meia xícara de iogurte grego, 2 ovos, 90 ml de óleo, que pode ser o óleo que você preferir, e 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Se você não tiver, pode usar a essência de baunilha, e se você quiser aprender como é que faz, só clicar aqui e ir lá no site ver como é que faz. Continuando aqui, eu vou colocar uma pitadinha de sal, 1 xícara e 1/4 de açúcar cristal. Eu tô usando o orgânico, por isso que o meu é um pouquinho mais amarelo, mas se você quiser, você pode usar o que você preferir. Mas o bom é sempre manter dentro do cristal, que ele é muito melhor para fazer bolo. E o suco de meio limão, que vai ajudar a neutralizar o sabor metálico do bicarbonato de sódio, que por outro lado ajuda a deixar o nosso bolo fofinho e também um pouco mais escuro, porque ele escurece um pouco o nosso chocolate. E para finalizar essa massa que é super facinha, eu vou peneirar aqui dentro 1 xícara de farinha, meia xícara de cacau em pó, 100% cacau, não pode ser o achocolatado. E se só tiver o achocolatado? Se você só tiver o achocolatado, você vai ter que diminuir metade do açúcar, dependendo da porcentagem de açúcar que tem dentro do seu achocolatado. Vai testando. Vai testando, testa aí, me diz como que ficou. E também vou adicionar 1 colher de chá de fermento em pó e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Para finalizar, é só dividir a massa em 3 forminhas e levar para assar a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até que você enfie um palitinho no centro da sua forma e ele saia limpo. Cuidado para não assar muito bolo, porque sempre que você assa demais, o seu bolo fica seco. Enquanto os meus bolinhos assam, eu já vou aproveitar e temperar o meu chocolate para fazer a decoração de cima do bolo. Aí depois eu vou fazer o recheio quando a minha decoração estiver pronta. Para fazer a decoração, eu vou precisar de 100 gramas de chocolate temperado, que você já sabe, você pode fazer com MyCreo, e daí você clica aqui e vai lá no vídeo do ovo de Páscoa que eu te ensino a fazer. Ou você clica aqui e eu te ensino lá no site como fazer no mármore, que é bem mais legal. Para a decoração do meu bolo, eu também vou usar umas cerejinhas assim, que eu vou mergulhar no meu chocolate temperado até a metade e colocar numa forma bem gelada para ela ficar paradinha assim. E aí levar para a geladeira por 5 minutos só para o chocolate endurecer. Enquanto os meus bolinhos assam, eu já vou aproveitar e temperar o meu chocolate para fazer a decoração de cima do bolo. Aí depois eu vou fazer o recheio quando a minha decoração estiver pronta. Além disso, eu vou passar um pouquinho de chocolate numa folha de acetato que nem essa, passar um raspador por cima para ficar bem lisinho. E quem não tem um raspador?
Quem não tem um raspador pode fazer com uma faca, sem problema. Sabe a parte de trás da faca, assim? Aí você vem com uma faca e passa assim, só pra deixar tudo liso por cima do acetato. E depois eu vou vir com esse raspador que tem uns dentinhos e passar por cima pra tirar o excesso do chocolate. E daí eu vou ficar com umas listrinhas de chocolate que, quando gelar, vai ser a decoração do meu bolo. Bem, quem é surfista pode usar raspador de parafina. Claro, pode usar raspador de parafina, uma boa. Ou você pode usar um garfo. Você pega um garfinho, só que daí você vai aos poucos, né, fazendo a listra, assim. O mais legal... É que nem aqueles caras que limpam com rodo quadra de vôlei. É, tipo isso. O mais legal é se você conseguir fazer bem retinho pra deixar a sua listra bem certinha. Depois você enrola o seu acetato, coloca dentro de uma forminha de biscoito e leva pra geladeira por 5 minutos também pro seu chocolate endurecer. Aí você vai poder tirar o seu acetato e você vai ter um enroladinho de chocolate bem legal. Para fazer o creme do meu Naked Cake, eu vou usar 300 gramas de chocolate amargo. Eu tô usando chocolate com 70% de cacau e faz diferença, porque quanto mais sólidos de cacau tiver dentro do chocolate, mais grosso esse creme vai ficar. Então usem o chocolate com 70%. Também vou usar 300 gramas de Nutella, que se você quiser fazer a caseira, você pode clicar aqui e ir lá pro vídeo que eu ensinei a fazer a Nutella caseira. Uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de extrato de baunilha, 250 gramas de manteiga sem sal. Qualquer coisa que você for fazer em confeitaria, é sempre melhor usar manteiga sem sal, a não ser que a receita peça ao contrário. 1/3 de xícara de cacau em pó, também tem que ser cacau em pó, não pode ser o achocolatado, senão vai fazer diferença. E uma xícara de açúcar impalpável, que é aquele açúcar que vem com um pouco de amido. Ele deveria ter 4% de amido, mas como as coisas não são bem reguladas, às vezes ele vem com mais ou um pouquinho menos. E por isso que eu prefiro fazer o meu em casa. Se você quiser fazer o seu em casa também, clica aqui e vai lá que eu te mostro como fazer. Bom, esse creme é super simples, é só colocar tudo dentro do processador e o meu chocolate, aquele chocolate que eu falei no começo, que tem que estar derretido, mas não pode estar quente, ele já tem que estar numa temperatura ambiente. Vou colocar tudo dentro do processador e processar até ele virar nosso creme. Quem não tiver processador pode fazer na batedeira com o fouet, ou melhor ainda, se tiver aquela raquete assim, é melhor na raquete, que daí não entra tanto ar dentro do creme. If anybody wants to find me, I'll be in the last place you would look, in a place where people used to be, a land that's called reality, you'll find me there. Com o meu creme pronto, eu vou começar a montar meu Naked Cake. Não se preocupa se o seu creme ficar muito mole. Isso acontece às vezes porque o processador começou a esquentar de tanto bater o creme e aí o seu creme começa a dar aquela amolecida. Nesse caso é só você colocar num pote tampado ou assim num pote aberto com um pouco de plástico filme por cima e deixar descansar por umas 2-3 horas em temperatura ambiente, que ele vai começar a se firmar de novo e aí você parte para a montagem do seu bolo. Para montar o bolo vai ser aquela velha história. Eu vou tirar das forminhas, igualar a parte de cima, deixar todos os 3 iguais. Não se preocupa que as partes de cima a gente come, né, amor? Sempre. Sempre a gente come, ainda mais um bolinho fofinho assim que nem esse. Com certeza a gente vai comer. E para montar eu vou fazer uma camada de bolo, depois uma camada de creme, aí uns Ferreiros Rochers picadinhos assim em cima, só para dar aquela equilibrada, né, deixar um pouquinho mais light. Outra textura, né? É, uma outra textura. Aquela crocânciazinha. E vou continuar até a última camada. Na última camada, ao invés de eu colocar por cima do creme os Ferreiros Rocher, eu vou colocar umas frutinhas para dar aquela equilibrada e deixar tudo um pouquinho mais fresco, só que não. Uma boa dica para nivelar é você encaixar a sua faca no bolo anterior que você já fez, no primeiro bolo, e aí você vai cortando em volta e girando o segundo bolo. Quando ele estiver todo marcado, você vem com a faca e passa por entre ele, vai ficar muito mais fácil para você nivelar.
agora é comer, né, amor? O que você acha? Agora é atacar. E agora, você percebeu que eu fiz aquela técnica da manteiga que você falou? Que tinha que passar um tanto de maionese na parte de cima do bolo, assim, pra grudar na parte de baixo? Você não só, né? Você falou, daí umas outras pessoas comentaram. Será que quando eu cortar agora ele não desmorona, que nem aquele outro lá? Acho mais difícil desmoronar, mas na sua mão tudo pode acontecer. Muito obrigada pela confiança, amor. Tô sentindo os crocantinhos do Ferrero Rocher aqui no meio. Ó, ó. Tô te falando. Oh, Pauleta! Consultoria de eventos, negócios e tal, você pode ligar pra mim, Pro cara. Paulo, não pra mim. Tem gente que reclama que eu sempre faço ganache a mais. Me diz uma coisa, amor, é ruim fazer ganache a mais? Olha, eu não sei porque reclamar, ganhei R$1.000 a mais, eu fico com os 1.000. Fez ganache a mais, guarda. Passa no pão pela manhã, passa em qualquer lugar passa na que você vida, quiser. passa na axila. Faz trufa. Faz trufa. Né? Faz o que você quiser. Será que tá bom? Você quer um pedacinho? Esse é pra você, hein? Esse é o último do seu aniversário. Você vai querer? Eu vou. Então vem aqui. Tá ruim? Meu irmão, Tá bom? tá genial isso mesmo. Posso experimentar? Eu recomendo. Não vou morrer? Overdose de chocolate. Overdose de chocolate? Nossa. Experimentou ao vivo dessa vez, hein, galera? Experimentou ao vivo. Não só no crédito, diz pra gente. Meu único erro aqui foi ter feito um mini bolo, porque já tem gente aqui brigando, né? E já sabe, se vocês gostaram desse vídeo, dá like aqui embaixo, compartilhem em todas as redes sociais, porque daí vocês vão estar dando parabéns pro Paulo. Esse foi o último episódio do aniversário dele. Semana que vem começam os episódios do meu aniversário, que dia 20 de setembro eu faço aniversário. Então também vão ter outras coisas gostosas que eu adoro por aqui. E claro, se você tiver alguma sugestão de uma coisa para aniversário que eu tenho que fazer aqui, comenta aqui embaixo, fala quais são as coisas que vocês querem que eu faça para festa de aniversário, porque eu vou estar comemorando a minha festa. Se você estiver me vendo por celular ou pelo tablet, todos os links que eu falei nesse vídeo estão aqui na descrição do vídeo, inclusive a receita completa também que tá lá no site. Sempre vai lá no site dar uma olhada e conferir a receita inteira por escrito, que é bem mais fácil. E pra finalizar, assim que você fizer esse bolo, já sabe, posta lá no Instagram com a hashtag ICKFD e me segue no Instagram e no Twitter, tá aqui embaixo, I Could Kill for Dessert e ICKFD no Twitter. Nos vemos na semana que vem com mais uma receita deliciosa. Tchau! Eu vou roubar o cerejinho.